Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Então, pessoal, vamos dar sequência na disciplina. Hoje, nós vamos começar a falar sobre a transformada Z na nossa unidade 5. Só que o que acontece? Quando a gente foi estudar os sinais de tempo contínuo, nós vimos na nossa última aula, vamos recapitular desde o começo, né? É importante a gente fazer isso. Primeira aula, introduçãozinha lá, olha só. Primeira aula, fizemos uma introduçãozinha, entendemos o que é energia, né, do sinal. A gente vai entender mesmo que é o conceito de energia, energia, na disciplina de conversão eletromecânica de energia. Mas entendemos o conceito de energia e a implementação ali para a nossa disciplina. O conceito, né, por trás dela, primeira aula. Então, aprendemos que toda informação ali, né, todo sinal possui um pacote de informações, né, de dados, de alguma coisa que eu preciso trabalhar. Entendemos isso na primeira aula. Segunda aula, o que a gente fez? Começamos a estudar e a separar os sinais, né? Então, vimos a implementação de sinais em tempo contínuo. Terceira aula, vimos a implementação de sinais em tempo discreto. Beleza. Quarta aula, transformada de Laplace. Pegamos os sinais em tempo contínuo e implementamos na transformada de Laplace. Hoje, quinta aula, pegaremos os sinais em tempo discreto e implementaremos eles dentro da transformada Z. Sexta aula, veremos a análise, né, de série e transformada de Fourier. Vou deixar para a gente explicar o que a gente vai fazer na aula que vem, com o conteúdo da aula que vem. Mas, como assim nós fizemos na aula passada, aula 4, implementando os conceitos, né, de uma configuraçãozinha da transformada de Laplace para os sinais de tempo contínuo, hoje faremos o mesmo, só que para sistemas de tempo discreto. Então, a aula 2 está diretamente ligada com a aula 4, a aula 3 está diretamente ligada com a aula 5, e todas as aulas estão interligadas entre si, né? Porque é uma continuidade do conteúdo, tá bom? Mas só para a gente conseguir separar. Por quê? Se nós já entendemos e criamos, né, uma ideia de um plano no domínio da frequência, por meio de componentes complexas, que foi isso que a gente também começou a implementar na aula passada, agora o que é que nós vamos ver? E a gente começou, porque alguns conceitos que nós implementamos, né, como nós vimos também as transformadas de Laplace, que vão converter, né, a ideia das equações ali integrais e diferenciais em equações algébricas mais simples, a ideia é a gente fazer exatamente isso aqui na transformada Z. Então, já no caso discreto, o que acontece? É uma ferramenta também bastante comum para ser utilizada para passar ali, né, a configuração do nosso sinal do domínio do tempo para o nosso domínio da frequência, sendo o nosso domínio da frequência agora um plano Z, tá bom? Então, a ideia é o quê? Só para a gente recapitular tudo que a gente está estudando e entendendo. Primeira aula, ó, aula 4, né? Montamos um plano no domínio da frequência, sendo esse domínio da frequência um plano de Laplace. É isso que nós fizemos para implementação contínua. Hoje, implementaremos a transformada Z, que utilizaremos, né, uma frequência complexa, sendo o nosso plano o Z. Chamaremos de plano Z, beleza? E com isso, muito semelhante ali, alguns conceitos da transformada de Laplace, de teoria, implementaremos esses conceitos para os sistemas discretos, tá bom? Então, por exemplo, ali, as transformadas Z, elas são baseadas em séries de potência, tá? Por exemplo, como as séries de Lorentz. Então, a gente consegue implementar as séries de Lorentz para isso. Então, as séries de Lorentz, elas são uma representação de um sinal
em série de potência, que eu já comentei, que generaliza, né, uma expansão da série de Taylor, tá? Para casos ali que a gente está estudando e vai aplicar. Então, a transformada Z tem uma importância para métodos de atuação. Então, por exemplo, assim, sistemas de controle discreto, processamento de imagem, amostragem, sistema digital, eu consigo fazer essa implementação de série de potência porque eu possuo uma informação, que nem a gente viu lá na aula 3, eu possuo uma informação base, e dessa informação base eu consigo extrair a essência dela, né? E ter uma informação ponderada em um determinado ponto do meu plano do tempo que eu desejo, e através desse plano no tempo ali, eu consigo ter a essência dela e então entender o em volta dela. A gente vai entender isso ali com alguns exemplos que a gente vai observar ao longo da nossa aula, beleza? Então faremos uma introdução, veremos a transformada Z inversa e exemplos. Fechou? Cadê o para passar? Aí. Então, a transformada Z, vamos pegar aqui a ponteira. Então, a transformada Z é introduzida para representar sinais de tempo discreto ou sequência no domínio Z, sendo Z uma variável complexa. Então, o nosso Z, nós chamaremos aí da nossa variável Z do plano complexo no nosso domínio de Z, tá bom? Então, o que seria essa componente complexa que a gente está falando? Vamos pensar que eu quero fazer uma implementação de um circuito, tá? Vou calcular a relação complexa da minha raiz do meu número negativo -1, por exemplo. Essa é a relação complexa que eu quero trazer para adotar a minha componente, tá bom? Aonde eu vou ter que definir, ó, o meu x de z, sendo que a minha condição da minha transformada, tá? Então, vou definir a minha transformada Z direta do meu correspondente do meu sinal x de n, tá bom? Então, aqui na minha equação 5.1 eu tenho a minha transformada direta de x de z, sendo o meu somatório de n igual a menos infinito. Então, eu tenho uma enésima parcela do meu sinal da minha variável n, que vem de menos infinito, e eu tenho a minha parcela desse meu somatório que vai até um determinado valor de infinito. Então ele vem de menos infinito, sendo n de menos infinito, até sendo o meu somatório ali da minha série que eu desejo montar até mais infinito. Isso, né, para o meu sinal de x de n, aqui agora implementando a minha componente do meu plano z, sendo uma ideia da minha série exponencial de menos infinito, tá bom? É isso que eu quero fazer. E aí eu chego no meu sinal x de n, sendo que é uma transformada z inversa, e pode ser obtido então o meu x de z, utilizando a sua transformação inversa. Então, na minha equação 5.2, ó, observem o que? Inicialmente, eu tenho uma integral fechada, que vai indicar para mim uma integração na direção anti-horária em caminho fechado do meu plano complexo. Então, isso já começa a falar o que para mim? Que o meu plano Z, diferente do meu plano de Laplace, que eu implementava uma condição inicial, aqui eu tenho uma configuração de um caminho fechado. Então, tal como lá, né, no caso de Laplace, nós não precisamos nos preocupar com uma relação de integral nesse ponto. Por quê? Pois a transformada Z inversa ali para vários sinais, né, de interesse dentro da engenharia, por exemplo, ele pode ser determinado por meio de uma tabela de transformada. Não que eu não deva focar no desenvolvimento da equação por meio da transformada, mas eu preciso conhecer a implementação dela por meio da integração. Eu estou partindo do pressuposto e deduzindo que vocês já sabem integral, né? Que vocês já passaram por cálculo. Então, eu não estou cobrando uma parte totalmente integral de vocês do desenvolvimento do equacionamento. Na atividade mapa, eu pedi uma outra questãozinha lá para vocês fazerem a integração do sinal. Mas eu quero, né, o pressuposto da transformada para
configuração, porque eu já estou partindo da ideia que vocês sabem o conteúdo. Mas, sendo assim, eu consigo fazer tanto a minha transformada direta quanto a minha transformada inversa, tanto por meio da integração quanto por meio da implementação de um equacionamento de tabela. Então, se eu tenho uma representação do meu x de n aqui na minha equação 5.2, eu vou ter 1 sobre 2π de j. Então, o que eu estou falando? Bom, se eu tenho um caminho fechado, então eu vou ter uma relação, né, aqui de um caminho que eu vou trabalhar para 1 sobre 2π. Então, como nós já vimos na definição dos nossos sistemas de tempo contínuo e na definição de sistemas de tempo discreto, e na nossa ideia da transformada de Laplace, a definição vai ser basicamente a mesma para essa relação. Só que agora o que eu quero que vocês notem na nossa equaçãozinha aqui? Que a minha transformada z do meu sinal amostrado, sendo uma série, né, de potências, em z de menos 1, para o meu plano complexo menos 1, eu vou estar trabalhando com uma variável de n aqui, representando essa componente do meu plano z, que eu quero transformar ao longo do meu plano z. Então, tendo como meu coeficiente de amostragem temporal a minha relaçãozinha, né, para x do meu z, do meu n, tá bom? Porque eu quero essa relação quando eu fizer minha transformação inversa, tá bom? Então, cada amostra do meu posicionamento, vai ficar mais fácil da gente entender na hora que a gente vê o gráfico, da minha sequência vai atravessar uma componente de um número. Então, se eu vou ter um caminho, e esse caminho que eu vou estar trabalhando vem me apresentar uma componente, o meu operador z vai corresponder, né, à minha tomada da minha decisão do meu ponto da origem conforme eu for transformando, tá bom? E aí, só para a gente entender e avançar. Olha lá. A minha transformada z vem permitir que eu faça o quê? Que a gente entenda, né? Se eu tenho uma transformação de um sinal do meu domínio do tempo discreto para o meu domínio de z, eu estou utilizando de um sinal discreto. Até aí, tudo bem, né? A gente já entendeu isso. Então, da mesma forma que a gente fez lá para a transformada de Laplace para um sinal contínuo. Então, o meu sinal de tempo discreto, ele pode ser obtido a partir de um sinal de tempo contínuo, tá bom? É isso que eu quero mostrar nessa imagem. Então, eu posso fazer uma discretização do meu sinal. Então, eu posso representar um tempo contínuo por meio de uma representação de uma sequência de impulsos de amplitudes, conforme a gente já viu na nossa terceira aula. Então, eu consigo fazer essa representação, consigo fazer retirar aquela informação, né, de amostra de uma determinada região e manter a sua essência condizente com aquele tempo. Vai ficar mais claro nos exemplos. Beleza, vamos entender o plano Z. Que entendendo o plano Z vai começar a clarear um pouquinho mais a ideia aí para vocês. Eu não lembro se eu coloquei algum vídeo aqui mostrando o plano Z. Deixa eu ver. Não. Mas vai dar para entender. Os exemplos vai dar. Ó, vamos começar a entender como que funciona o nosso planozinho Z aqui. Primeiramente, eu preciso entender que eu vou ter uma informação ponderada em um determinado local dentro do meu plano. Primeira coisa, sabendo disso, a minha informação ela pode atrasar, pode se manter ou pode, né, ter um retardo ao longo do seu plano. Então, o meu posicionamento no meu plano complexo da minha amostra pode ter um atraso e um avanço, ou pode se manter estável dentro da sua condição. Então, vai depender do meu valor que eu estou trabalhando. Aqui, esse valor eu estou chamando de A. Então, eu posso ter um atraso, se A for menor do que 1, posso manter uma estabilidade da minha amplitude do meu sinal, se for A igual a 1, ou posso ter um avanço, caso A seja maior do que 1. E isso, esse avanço ou atraso, eu não vou chamar de avanço ou atraso, eu vou chamar de convergendo, como divergindo ou sendo constante, tá bom? Então, ele vai divergir quando A for menor do que 1
Ele vai ser constante quando A for igual a 1 e ele vai convergir quando A for maior do que 1. Então, isso por quê? Porque eu estou baseando o meu plano Z em uma série de potências, tá bom? Eu tenho uma expressão dessa série exponencial que eu desejo. Então, sabe-se, por exemplo, lá que na nossa transformada de Laplace, eu estou mapeando uma relação de polos. Então, vamos olhar aqui nesse nosso gráficozinho. Lá eu mapeava uma ideia de polos, era isso que eu fazia, né? De polos e zeros, e vamos entender melhor a ideia de polos e zeros só no fim do nosso módulo, quando a gente chegar ali na aula 8 e 9, que a gente vai ver a implementação da transformada de Laplace para polos e zeros dentro do sistema de controle. Só que o que acontece? Eu estou fazendo os paralelos com a transformada de Laplace para a gente conseguir filtrar melhor a ideia, né? Porque é um pouco abstrato esse contexto, né, que a gente traz. Então eu vou ter um plano característico que lá eu chamava de S, e o meu plano S eu chamava de S igual a sigma mais J ômega. Era isso que eu chamava, o meu plano de Laplace. Agora, de uma forma similar, dentro do meu plano da minha transformada Z, eu vou mapear a minha configuração de polos e zeros de Z para o meu plano complexo, sendo então uma relação aqui para o meu J ômega, ó, como sendo a minha referência, né, do meu Z igual a R exponencial de mais ou menos J ômega. Então, isso daqui é só para vocês entenderem. Esse daqui é o meu plano complexo de Laplace, que a gente trabalhou e estudou. Agora eu vou começar a introduzir uma condição para o meu plano de Z. Por quê? Eu tenho um caminho fechado, ó. É essa a ideia do meu caminho fechado. É como se eu estivesse trabalhando com realmente ali um plano trigonométrico. A ideia inicial é essa. Então eu tenho uma condição de estabilidade, por exemplo, no meu plano S, que os meus polos e zeros estejam ali, por exemplo, no meu semiplano esquerdo, que vai me dar uma condição do meu sigma menor do que zero. É isso que a gente está observando aqui. Só que isso significa o quê? Que o meu polo e zero do meu sigma estarão dentro da minha configuração de um círculo fechado para o meu caminho, se o meu R for maior do que 1. Por quê? Eu quero que a minha tendência, não que ela venha convergir, mas eu preciso ter uma condição de operação do meu sinal. Eu preciso que a minha série apresente uma exponenciabilidade, né, da sua aplicação. Para isso, né, eu consegui retirar a essência de um determinado ponto e manter a informação do seu entorno, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter a minha relaçãozinha, então, de Z do meu plano, agora sendo o R, que multiplica exponencial de mais ou menos J ômega. Sendo o meu R, então, exponencial de sigma t do meu período, e o meu θ, condizente aqui, sendo ômega t também do meu período, tá bom? Beleza. E a gente segue, né, a mesma lógica ali do nosso plano trigonométrico. Vamos entender um exemplo, começar a entender um exemplo prático para a gente absorver melhor o nosso conteúdo ali. Então, de uma forma análoga, né, entre a nossa configuração de um sisteminha de controle que a gente vai ver aqui, olha lá. Considere-se um sistema em S. S, a gente já conhece o nosso plano de Laplace, né? Cuja função de transferência é dado por... Aqui está dando a funçãozinha de transferência 1 sobre S, né? Então, essa equação em S corresponde à equação diferencial. 1 sobre S a gente já conhece, beleza? A gente viu lá um sinalzinho característico para isso. Tá bom. Olha lá, de uma forma bem análoga com o nosso integrador. Está entrando um sinal de x de s. Então, eu tenho aqui no meu operador da minha função de transferência 1 sobre s e sai y de s, o meu sinal. Lembra lá do começo da aula, das nossas primeiras aulas? Entrou contínuo, saiu contínuo. Entrou discreto, saiu discreto. Mesmo que dentro eu trabalhe com uma configuração do meu sinal. E aqui, ó, bem análogo mesmo, eu tenho a minha operação de x de z, 1 sobre z,
e sai y de z. Professor, a mesma tabela de Laplace é a mesma tabela do plano Z? Não, não é a mesma, tá? É só uma analogia para a gente entender aqui. Então, o que acontece? Se a minha entrada for uma senoide, como eu posso observar no meu primeiro gráfico, eu consigo perceber o quê? Que não é para qualquer intervalo de amostra de um período t que eu vou ter, ou uma quantidade ali de atrasos que vai resultar na minha saída, ou em uma onda de deslocamento característico, por exemplo, para 90 graus que eu esteja atuando. Então, a minha integração, para o meu caso, né, integral, seria contínuo nessa aplicação. Só que o que acontece? Se eu trouxer uma razão existente diferente da minha forma para aproximar as minhas aplicações, eu consigo ver um efeito de atraso ou um efeito de avanço da minha amostra do meu sinal. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo, vamos pensar num sinal de processamento que eu estou enviando uma amostra de sinal de televisão. Eu vou enviar um pacote de imagem e vou enviar um pacote de áudio. Só que o que acontece? Um vai possuir uma energia diferente do que a outra. E eu preciso fazer a convolução dos dois, para que ocorra o sincronismo e eu consiga passar os dois. Mas daí, por conta da energia do sinal, um sinal possui um peso de pacote de processamento maior do que o outro. E eu preciso atrasar ou adiantar um sinal. Geralmente a gente atrasa o sinal, né? Então eu preciso atrasar um pacote de vídeo, por exemplo, ali, para poder ocorrer o sincronismo. Então eu posso fazer o meu sinal entrando contínuo, eu posso fazer a discretização, posso atrasar o meu sinal e vou devolver para que ocorra convolução em contínuo. Então eu atraso ele, convoluo para poder convoluir depois com outro pacote de informação. Conseguiram entender a ideia da gente conseguir fazer essa transformada? A gente vai avançando, vai ficando um pouquinho mais claro as ideias, né? Ó, o Daniel até comentou aqui pacote de vídeo atrasa. Então, beleza. Um caminho que eu preciso fazer para chegar na representação dos meus sinais discretos é o quê? É partir de uma ideia de um sinal contínuo, né? Por que eu preciso partir de uma ideia de um sinal contínuo? A gente aprendeu lá na terceira aula, que a ideia de um sinal discreto é a representação de um sinal digital. Eu consigo olhar para minha caneta e ver uma representação digital aqui? Vocês conseguem porque vocês estão vendo uma imagem digital na tela de vocês, né? Mas eu, Gustavo, ou você aí na sua casa, pega uma caneta. Olha para a caneta. Ela é uma representação analógica, né? Possui matéria. Você está palpando ela. Você consegue palpar ela. E aí, a gente aprendeu que a representação discreta nada mais é do que uma representação digital, né? A gente consegue representar uma condição para isso. Então é necessário que ocorra uma representação analógica digital para que passemos, né, a trabalhar com a implementação discreta. Então existe uma transformação em sistemas contínuos e discretos e eu preciso partir, não todas as vezes, né, porque eu posso já trabalhar com um sinal digital, por exemplo, mas eu preciso partir ali de uma configuração digital, uma configuração analógica, uma continuação contínua, né, de um sinal contínuo mesmo, para fazer algum tipo de transformação e preservar as características básicas do meu sinal. Então, basicamente, eu vou substituir a minha ideia do meu plano S pelo meu plano Z para obter uma característica em Z similar à minha função da minha transferência em S, tá bom? Então, eu consigo, por exemplo, olhar aqui, ó, nesse meu sisteminha de controle, que eu tenho um sinal contínuo H de T que está entrando, vai entrar no meu somador, ó, eu tenho uma potência do meu somatório do meu sinal da minha energia, e eu tenho a minha conversão de trem de impulsos em sequências discretas de amostra. Então, eu tenho o meu sinal discretizado na minha saída, devolvendo ele em contínuo. Aqui, eu vou devolver conforme a minha correspondente que eu estou trabalhando.
Então, essa transformação vai permitir escrever a minha transformada em S, de forma com que a minha resultante Z, ó, da minha exponencial de J ômega T, venha representar, né, a minha configuração lá que a gente tinha de sigma, né, mais J ômega, agora representando o meu período ali de T. Então, é comum que para o meu sigma, né, eu venha trabalhar com ele igual a zero, ou para a minha configuração do meu ângulo de discretização ômega de t, tá bom? Então, eu vou estar chamando essa minha frequência discreta, né, como o nosso z aqui igual a exponencial de j ômegazão, né, aqui em si, da onde o meu ômega mais maiúsculo, né, é a minha representação do meu ômega do meu período que está medindo esse meu deslocamento do meu ângulo base que o meu operador passa a impor sobre o meu sistema da minha série de potências. Então, olha lá. Nesse outro exemplo aqui, que eu consigo observar o quê? Eu consigo observar uma variação também, né? Uma relação de invariância, na verdade, de impulso do meu sinal. Então, nada mais é do que uma transformação que vai garantir os meus pacotes de amostra, né? Que vai coincidir conforme o meu valor da minha função contínua no meu instante de amostra. Então, pensa aqui comigo. Pensa que estamos nos anos 2000 e lançou, né, lá algum CD, e você foi lá e comprou o CD original. Pensa que você comprou um CD do Djavan, sei lá. Pensa que você comprou um CD e aquele CD veio, né, com uma qualidade sonora extremamente confiável, muito boa. Então você consegue, né, ouvir, né, tonalidades, você consegue ouvir frequências características que aquele CD original possuía. Aquele CD possuía lá 11, 12 faixas de música. E aí, meados dos anos 2000, né, lançaram o MP3. Então agora você não tinha mais 12 faixas no seu CD. Você agora tinha, sei lá, 100 músicas. E deixava a galera doida, né? A gente ficava doido, falava assim, poxa, tem 100 músicas no CD. Mas o que a gente estava fazendo? Quando eu pegava e passava a minha configuração do meu MP3, né? A gente usava o Nero para fazer a cópia e gravação do CD. Eu pegava, colocava uma onda senoidal original, pensa que eu tinha uma onda senoidal original, e pensa só que a sua onda senoidal original possuía todo o seu pacote de informação completo naquele CD original. E lá, pensa só, que tinha 625 amostras dentro, né, de um pacote de ciclos, né? Ismael, eu já entrego a idade só pela falta de cabelo. Mas brincadeiras à parte, eu sou novo, eu entrei na casa dos 30 faz pouco tempo. Mas olha lá, eu pegava o meu pacote de informação e vinha com uma onda senoidal, uma onda quadrada, ou o que fosse, né? Ali. E essa onda possuía todo o meu pacote de dados ali dentro. Mas no momento em que eu passava a produzir um CD em MP3, né, por exemplo, eu retirava algumas informações. Lembra no começo da aula que a gente falou que iríamos manter a informação base, né, e manter o seu entorno por conta da nossa série de potências? Basicamente o MP3 faz isso. Então aqui de cima para baixo o que eu consigo observar? Eu tenho um sinal contínuo, que é o meu sinal de amostra, né, com um impulso unitário, por exemplo, que vem descrever o meu espectro do meu sinal, né, com essa informação ali do meu sinal de amostra. E conforme vou apresentando uma implementação da minha transformada, eu passo a facilitar o meu entendimento com a minha relação, que eu tinha um sinal contínuo, né? Eu peguei a minha parcela de amostra ali para digital agora, e eu vou discretizar esse sinal. Então eu começo a fazer o quê? Eu pego uma informação em um instante específico do tempo e eu mantenho ela, porque
dentro da minha série de potências, ó, isso daqui é uma série de potências que eu consigo representar. Isso, Daniel, ele era mais completo. E aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo retirar uma informação ali daquele pedaço. Então, imagina só, estou aqui com o meu livro, estou lendo Metafísica do Aristóteles. Imagina só, eu venho aqui, eu retiro uma informação, uma página, eu rasgo. Eu vou conseguir entender o que está acontecendo de uma página para outra? Posso até conseguir entender, mas vai ficar faltando algo. E para quem entende de música, retirar um pedaço de informação ali fazia falta, né? Porque faltava um timbre, faltava uma característica, né? É só uma analogia bem boba, mas para vocês entenderem. Basicamente, vinha e retirava um pedaço da frequência da operação ali. Acho que ficou claro, né? A gente pode dar sequência ali. E aqui eu trouxe até um outro exemplozinho aqui, ó, para a gente entender de uma representação de um sinal quadrado, que a gente consegue observar, né, de forma análoga aí, o comportamento. Então, pessoal, eu tentei trazer menos teoria nessa aula, porque muita coisa que eu comentei para vocês é muito semelhante a uma transformada da outra. A gente precisa entender da onde que vem, para onde que vai, como que monta o plano, tá? É muito semelhante com a transformada de Laplace. A ideia, né? A ideia em si é semelhante. A aplicação é diferente, mas a ideia é muito semelhante, tá bom? Então a gente chega no nosso par, né, de transformada Z, aqui para a configuração unilateral. Então a ideia é o quê? Pegar o sinal, implementar a nossa transformada, através da nossa transformadazinha, a gente poder calcular ali de uma forma mais simples, né? E depois implementar em software, tá bom? E aí que tá. Depois vocês deem uma olhadinha aqui com calma, porque vai ser muito semelhante, né, ao sinal tipo impulso, tipo rampa, tipo deslocamento, e cada um vai corresponder ao tipo de operação, tá bom? Então vamos fazer exemplos, né, que é isso que vocês estão interessados. Então, de forma muito similar, né, a nossa transformadinha de Laplace, a gente vai determinar, ó, a transformada Z do nosso sinalzinho. Então, olha lá, deixa eu pegar a minha caneta aqui e ligar minha mesa digitalizadora, que eu já até esqueci de ligar. Deixa eu ver se ligou aqui. Eu tinha que ter ligado antes, porque tem que abrir o programa. Mas a gente explica, normal. Depois eu gravo separado também, se precisar. Não tá pegando, só tá pegando com o mouse aqui, com a ponteira. Mas vamos com o mouse. E depois eu gravo igual a gente fez na última aula, né? Separando por cor, tudo bonitinho, para ajudar vocês. Mas olha lá. Determina a transformada Z do nosso sinal. O nosso sinal aqui na equação 5.3, ó, x de z é igual a n elevado à quinta, que abre parênteses, n a menos 2 mais n a menos 4, gama n, fecha parênteses, u de n. O meu u de n está representando a minha configuração aqui do meu plano, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou fazer distributivo, vou multiplicar, ó. Vou fazer n elevado a 15, que multiplica n a menos 2. Então, vou multiplicar, ó, n elevado a quinta, que multiplica com n a menos 2. Então, base igual, vou, né, somar ou subtrair aqui, né, o meu expoente, vai ficar com n sobre 3 aqui, tá bom? Vou pegar agora, fazer o meu n, que multiplica n elevado a quinta, que vai multiplicar o nosso n a menos 4, gama de n, tá? Isso aqui, ó, tá tudo junto. É um n a menos 4 gama n. É um valor só, tá bom, pessoal? Então, vou multiplicar aqui, ó, esse valor. Que vai me dar o valor, ó, de n elevado à quinta, de n a menos 4, gama de n. Beleza. N elevado à quinta com n elevado a menos 4 vai me dar o valor de n, porque eu tenho 5 menos 4, vai me dar o valor de n, beleza? E aí eu chego, então, de n, gama de n, u de n. E agora eu vou lá na minha tabelinha e vou encontrar um valor condizente com isso daqui, ó. Então vou lá,
aqui já está, né, separado para vocês, mas ó, vou olhar o meu n, né, de n elevado ao cubo aqui, né, n elevado a 3, o de n, vou lá e vou encontrar alguém que corresponda a isso. Então, eu encontrei um n elevado a 3, o de n, que vai me dar essa resposta aqui, ó, da transformada do meu sinal. Então, eu vou substituir, vou colocar aqui. E vou olhar, então, quem que corresponde ao meu n de gama de n. Vou lá e vou dar uma olhadinha. Eu tenho um n gama n, ó. O de n que vai corresponder ao meu valor de gama de z sobre z menos gama ao quadrado. E vou só substituir, né? Aqui eu não tenho nenhum valor multiplicando, não tenho nenhuma outra variável, eu só somei, então, os meus valores da minha transformada e encontrei o meu valor que eu precisava, beleza? Professor, eu poderia continuar o equacionamento? Poderia, mas não precisa, tá, pessoal? Se chegar no valor da transformada, já tá ótimo. Preciso que vocês entendam como fazer essa parte de assimilação, né, da nossa tabelinha. Pessoal, eu vou tomar um golinho d'água e comentem para mim aqui no chat, por favor, se tá tranquilo essa parte da identificação dentro da nossa tabelinha. Por quê? Agora a gente vai começar a fazer alguns exemplos um pouquinho mais complicados, né? E daí eu preciso que vocês compreendam, por exemplo, eu deixo até não uma pegadinha, mas uma releitura para vocês compreenderem o que pode acontecer por conta desse plano, né, trigonométrico ali que a gente consegue utilizar, tá bom? Então, comentem ali se vocês conseguiram assimilar bem para a gente poder avançar. Senão a gente resolve de novo, explica de novo o mais simples para poder avançar para os mais completos. Bom, acho que tá tranquilo, né? Pelo menos não chegou nada aqui para mim ainda no chat. Deixa eu tentar abrir no YouTube para ver se chega um pouquinho mais rápido, ó, as mensagens. Ó, o Alcenir já comentou que tá tranquilo. Se ninguém mais comentar, ó, o Albert também falou que tá tudo bem. O Ismael precisa simplificar, mas as transformadas tá tranquilo, né? Então fechou. Então tá tranquilo. Então bora lá. Lembrando, pessoal, que depois se precisar, eu vou ter que gravar a continuação já da aula e se precisar eu gravo separado, tá bom? Ó, o exemplo 2 é a mesma coisa do exemplo 1, tá bom? Vocês vão fazer o quê? Vou deixar esse daqui para vocês que eu quero explicar o outro, que ele tem uma sacadinha diferente, que é importante fazer na aula ao vivo para ver se vocês pegam a ideia. Então vocês fazem depois aí na casa de vocês, vai multiplicar, tá? Vocês vão encontrar e vai encontrar o valor característico ali da transformada, tá bom? E vão chegar no valor do somatório total. Pois o exemplo 2 é a mesma coisa do exemplo 1, só está maior. O que eu quero fazer com vocês é o exemplo 3. Por quê? Observem aqui, ó, determina a transformada z do nosso sinal. X de n igual a 0,2 elevado a n, que multiplica n mais seno de 3π sobre 2 de n ao quadrado, o de n. Observem aqui, o meu 0,2, eu posso trabalhar com ele sendo 0,2 ou 1 sobre 5. É a mesma coisa, é o mesmo valor. Então, ó, se 0,2 é igual a 1 sobre 5, eu posso substituir. Por quê? Talvez fica visualmente mais fácil de trabalhar com fração ou não, tá? Então eu posso só substituir. Então observem aqui, ó. N, ó, que está multiplicando 0,2 do meu expoente de n. Então, eu posso trabalhar com 0,2 ou com 1 sobre 5. Isso daqui, ó, é a mesma coisa disso. Não mudou em nada. Só mudou a forma que eu estou representando. Essa é a primeira observação que eu quero que vocês tenham. Primeira percepção. Que olhem a equação
e identifiquem se vocês podem trabalhar com esse algebrismo ou não. E a outra, olha só, o meu seno de 3π sobre 2, eu sei que ele vale menos 1. Então eu posso substituir. Eu posso pegar e falar, olha, se o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1, então eu posso substituir o meu seno de 3π sobre 2. Então, olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo substituir o meu seno de 3π sobre 2, ó, por menos 1. E aí, eu consigo ter uma redução também do meu valor. Porque, lembra só, o nosso plano Z é uma representação dentro do nosso plano trigonométrico? Se eu for lá, ó, para o meu plano trigonométrico que a gente viu no começo da aula, eu consigo encontrar a minha representação do meu seno de 3π sobre 2. E aí eu consigo observar que ele vai ser o valor de menos 1 dentro do meu plano complexo Z. Então eu estou falando que a minha informação representando o meu seno de 3π sobre 2 vai ser uma região do meu plano característico do meu plano Z que está transportando uma informação que eu tenho. Então eu consigo substituir, tá bom? Então observem só. Vou primeiro fazer a minha multiplicação aqui. Uma boa pergunta, hein, Jefferson? Se não der tempo de eu responder hoje, eu respondo na continuação da aula, tá bom? Mas eu já fico com vontade de responder. Mas vamos terminar o exemplo aqui. Mas olha lá. A gente vai fazer a primeira coisa, multiplicar, né? Vamos multiplicar, fazer distributivo. Então vai ficar com 0,2 que multiplica o nosso n, mais o nosso seno de 3π sobre 2 de n ao quadrado, que vai multiplicar o nosso 0,2 de n. E aí que tá. Eu peguei e multipliquei cruzando. Distributivo, normal, tudo simples, igual a gente fez no exemplo 1 e vocês vão fazer no exemplo 2. Tá bom. Aqui eu já mostrei para vocês que eu posso substituir o 0,2 por 1 sobre 5 e posso substituir, então, substituir nos dois lados. E agora eu vou substituir, ó, o meu seno, ó, de 3π sobre 2 por menos 1, ó. Então eu consigo substituir para alterar o meu valor. Então, substituindo, eu consigo chegar agora no meu valor da minha transformada, dizer, ó, de n 0,2 de n menos n ao quadrado de 0,2n. E aí, eu vou agora pegar e vou na minha tabelinha e vou encontrar os valores para substituir e encontrar o meu valor da minha transformada, tá bom? E aí, encontrando o valor do nosso par da nossa transformada, eu consigo representar o meu valor condizente da minha função. E essa mesma pegadinha do... Não é pegadinha de pegadinha para induzir vocês ao erro. É pegadinha de pegada mesmo, uma sacada de uma ideia. É isso. O mesmo eu posso fazer aqui, ó, se eu começar a querer resolver uma equação e vir me apresentar um valor negativo. Então vamos supor que eu quero resolver uma equação e ela vem me apresentar um valor negativo inicialmente, mas eu quero trabalhar com valor positivo. Por que que eu quero trabalhar com valor positivo? Porque eu quero. Então, eu posso pegar e falar que esse meu valor negativo é a mesma coisa do meu seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Então, eu tenho um menos 1 multiplicando esse meu valor do meu sinal, que é o meu 5z, que abre o parênteses z mais 5 sobre z menos 5 ao cubo. Por quê? Porque essa representação, ó, vai me dar uma região condizente do meu plano, do meu caminho fechado, do meu plano Z. Lembra, eu posso ter uma representação de uma informação em um determinado caminho que vai me condizer com o meu sinal que eu estou trabalhando, tá bom? Então, a gente pode fazer essa alteraçãozinha aí conforme esse valor. Isso é importante vocês observarem, porque quem for resolver, por exemplo, um ou outro exercício do livro do Latte, pode ter dificuldade de resolver por conta desse sinalzinho aí. Porque é aquele detalhezinho que faz a diferença, tá bom? Entenderam?
a questão do -1 aqui? Comenta aí para mim, pessoal, se entenderam, senão eu explico de novo. Aí tem um outro exemplo aqui para vocês resolverem. Olha só que exemplo muito interessante, pessoal. Depois vocês dão uma olhada bem legal nesse exemplo 5, tá? E aí tem a aplicaçãozinha aqui para o MATLAB. Mas deixa eu responder a pergunta do Jefferson, que é uma pergunta bem legal. O Jefferson perguntou aqui, ó. Qual a diferença na aplicação da transformada de Laplace e Z? Primeira coisa. A diferença com a aplicação. Implementação de Laplace. Então anota aí, pessoal. Isso é bom para vocês anotarem. Implementação de Laplace. Vamos voltar aqui, ó, só para a gente separar. Implementação de Laplace. Eu trabalho com sinal contínuo. Implementação de transformada Z. Trabalho com sinal discreto. Implementação de sinal contínuo. É uma implementação analógica. É alguma coisa física que eu trabalho. Física. Algo palpável, alguma coisa mensurável. Como assim mensurável? Eu consigo palpar a temperatura? Não consigo palpar fisicamente, mas eu consigo, através de outros sentidos, sentir a temperatura. É uma condição analógica, análoga àquilo que eu estou sentindo. Como que eu consigo retirar a informação da temperatura? Por meio digital, implementação digital. Então, eu consigo fazer a implementação da temperatura por meio de uma condição digital. Então, faço essa representação por meio de uma condição de uma leitura. Vou utilizar um instrumento para isso. Com relação a circuitos elétricos, por exemplo, que o Jefferson comenta, aí vai depender do que a gente está trabalhando. Porque, por exemplo, se eu... Está acabando o nosso tempo da aula, né? Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um estudo sobre a condição de vida útil de bateria, eu estou falando de uma análise física, né, analógica, material, porque eu preciso ver a capacidade de carga e descarga. Então, eu consigo fazer uma implementação por Laplace. Então, a gente consegue fazer muita implementação por isso, tanto que a gente vai fazer análise de sistemas de controle na aula 7, 8 e 9 para isso. É uma introdução, lógico. Mas eu consigo fazer também uma análise discreta se eu quiser retirar alguma informação de forma digital. Então, a resposta é que vai depender da aplicação. Por isso, da nossa primeira aula de introdução, para a gente conhecer as ferramentas, conhecer as aplicações e então estudar e ver o que melhor se encaixa dentro do nosso contexto daquilo que a gente quer, tá bom? E eu vou gravar a continuação. Eu tenho que gravar a continuação da aula passada também, que eu ainda não consegui gravar. Amanhã, se tudo der certo, eu gravo a continuação da aula 4, gravo essa continuação da aula 5. E semana que vem, pessoal, é uma aula bem legal sobre série transformada de Fourier, beleza? Então, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um grande abraço e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.